Olá, meus amores, olha eu aqui de volta. Para quem não me conhece, eu sou a Sil Ribeiro e você está aqui no meu canal de costura criativa. Hoje com mais uma necessaire, mais um utilitário feminino, gente. Eu adoro fazer frasqueira, necessaire, estojo e agora eu tô trazendo essa fofura para vocês. Gente, ela é muito linda. E eu já fiz duas, vou mostrar as duas propostas. Olha, essa aqui eu vou mostrar para vocês como é que funciona o acabamento, como é que a gente prega esse zíper bem direitinho com debrum. Então, essa aqui eu fiz com tecido inteiro, porque a pessoa que quer uma coisa mais discreta, ela pode escolher aqui o tecido principal. Coloquei um neutro aqui no meio e olha só, dentro do forro, outro neutrinho bem discreto. Então, ou seja, eu deixei a cor toda para fora, gente. Essa peça fica muito linda. Essa aqui foi a primeira proposta. É essa aqui que eu gravei para vocês. Mas tem essa aqui que é a minha paixão, que é usar os nossos maravilhosos retalhos. Gente, olha que coisa mais linda. Vou fechar ela para vocês verem ela fechada e depois ela aberta. Aqui eu fiz o quê? Eu usei a técnica da pudim de pano. Essa técnica aqui está no meu curso da Hotmart, então se você quiser saber técnicas com retalhos, técnica de patchwork, eu tenho 4 no curso da Hotmart, está aqui na descrição do vídeo. Eu tenho essa aqui que é a pudim de pano, a trança francesa, o crazy, que é apaixonante, e também tenho fuxicos, então dá para brincar usando as técnicas do curso com qualquer peça da costura criativa. Então aqui eu usei o pudim de pano. Aí dentro, gente, aí que é a mágica. Eu fiz com várias coisinhas que estavam paradas, como pedacinhos de zíper, eu usei um de cada cor. Dentro foram retalhinhos também, claro, né, gente? Tudo tem que combinar, mas olha só que lindo. Retalhos. Então você pode brincar com essa peça. Você pode colocar um tecido aqui, outro aqui. Aqui pode ser cada bolso de uma cor só. Aqui, ó, tá vendo? É um tom de zíper, aqui é outro. Aqui, uma união de retalhos. Então aqui você pode, você que gosta de mexer com retalhos, e tem muito retalhinho aí, bora fazer essa necessaire, que vale a pena. Cada uma vai ficar de um jeito, cada uma vai ficar mais bonita. E aí eu fiz o seguinte também pra vocês. Eu tô explicando tudo agora no início do vídeo, porque depois é só a construção. Esse aqui, ele tá um pouquinho maior do que esse aqui, porque eu achei que essa aqui, ela fica ótima para a gente guardar as coisas de costura, cortador, e aí eu fiz um pouquinho maior. Então, são essas medidas que eu vou passar para vocês, é essa peça final. Meus amores, espero que vocês gostem da aula, porque eu amei, e se vocês gostarem, curte, comenta, compartilha com as amigas, se inscrevam no canal, hype o vídeo, ajuda a Sil crescer, o YouTube me mostrar para mais pessoas e eu conto com vocês, ok? Bora costurar? Olá, pessoal, vamos começar a nossa aula de hoje. E já começo dizendo que essa necessaire, para mim, quanto mais colorida, mais bonita ela fica. A minha ideia dessa aqui foi brincar com as cores, então eu fiz aqui uma técnica que se chama pudim de pano, que são uma junção de retalhos. Eu amo essa técnica. E por dentro eu aproveitei usar as cores que eu tinha do tecido de fora, que é esse tecido de estrelinha. Então eu usei o azul, dentro aqui é outro tecido de estrelinha, então assim dá para você brincar bastante. Usei cada zíper de uma cor. Eu acho que fica muito legal. Quanto mais colorida, para mim, mais bonita. Mas você também pode trazer para o seu gosto. Então, essa segunda proposta é isso, tá? Mesmo eu usando um tecido bem colorido aqui por fora, por dentro eu vou usar tons neutros. E aí você já pode imaginar a sua aí com o tecido que você mais gosta, tá bom? É só escolher aquele tecido mais bonito. Como é que eu vou começar essa peça? Eu vou começar por essa parte de dentro. Eu chamo isso aqui de miolo da necessaire. Ou seja, a gente constrói essa parte de dentro para depois montar a parte de fora. Então eu vou passar primeiro aqui as medidas
da parte interna, do miolo, tá? Para construir, eu preciso de 3 cursores, 3 zíperes da largura de 22, de comprimento mais ou menos, perdão. Esse zíper é o número 5, eu só uso o zíper número 5, mas você pode usar o mais estreito também. E tem aqui 22, 23 de comprimento mais ou menos. E os tecidinhos para os bolsos. Essa parte aqui, que é a manta, e a parte de fora, eu vou reservar no bloco que eu for montar, eu explico as medidas dessa parte. Então agora, para a construção dos nossos 3 bolsinhos, eu preciso de 6 retângulos de 9 por 20 e 4 quadrados de 20 por 20. Aqui eu escolhi cores neutras, aqui eu já escolhi cores diversas. Você pode até fazer um de cada cor. Então essa pecinha ela é ótima para você pegar aquele pedacinho de tecido que está parado aí na sua caixinha de retalhos e transformar numa peça linda, ok? Agora vamos partir para a construção do bolso costurando na máquina. Nessa etapa, pessoal, eu vou usar o meu calcador de zíper. Na realidade, o meu não é nem um de zíper, é aquele mais estreitinho que tem na máquina industrial. É quase um calcador de zíper. Você aí que está costurando na sua máquina doméstica, basta jogar a sua agulha para a esquerda, para o tecido ficar bem juntinho da cremaleira do zíper, que eu acredito que o trabalho fica mais bonito, tá bom? Agora é isso aqui, gente, olha, você vai pegar o direito do seu zíper, tá? O dentinho do seu zíper, colocar na parte 20 por 20, assim, e vir com o seu primeiro bolsinho e colocar direito com direito. Você vai fazer um sanduíche, tá? Aqui, eu só tô alfinetando para mostrar para vocês. Eu vou direto na máquina, depois eu vou soltar esse alfinete aqui, vocês vão ver que eu vou soltar. Por quê? Eu sempre dou aquela tensionada no zíper para não correr risco de ficar com nenhuma ondinha, nenhum babadinho, tá bom? Então, eu já vou costurar direto, numa costura só, os 2 tecidos. Ó, ficou bem certinho. Gente, agora você vai vir, ó, com a unha, faz dos 2 lados. E você vai fazer um pespontinho aqui, finalizando essa parte do bolso. Agora, nós vamos pegar a outra parte. Essa parte do 20 por 20. Você vai colocar direito com direito. Tá vendo que você tá do mesmo lado, olha. Direito com direito. É a parte que eu acho que fica assim, tem que ficar bem clara para vocês, para que vocês possam construir os bolsinhos com facilidade. O restante da peça é muito fácil. Ó, fez isso aqui, vai fazer a mesma coisa, olha. Imagina isso aqui, olha. Tá vendo que ele tá pra lá? Então, se você costurar e depois de você tombar, ele vai ficar assim. É assim que tem que ficar, tá vendo? Então, é nessa posição. Sempre direito com direito. Vou dar outra dica. Para que não corra risco de você começar a costurar e sobrar aqui, o que você faz? Começa do meio, ó. Depois eu pego o alfinete. Começa do meio, olha. É menos extensão para ele empurrar, entendeu?
Aí você agora vira, começa daqui da onde você tinha começado o outro e acaba. Isso é uma dica boa para quando a extensão do que você tem que costurar é grande. Ó, fez isso aqui? Mesma coisa, olha. Abre e abre. Ó, passa a unha assim para vincar. E agora vai pespontar. Vocês perceberam que você fez o primeiro bolso, olha. O primeiro bolso está pronto. Isso aqui você vai repetir agora aqui. A mesma coisa. Vai pegar o seu zíper, vai colocar direito com direito e vai colocar direito com direito. Sempre dentinho para baixo, olha. Vou fazer só mais esse para vocês. Vou começar a costurar do meio, para não esticar o tecido. Ó. Tomba. Faz o pesponto. Eu sempre faço um retrocesso no início e no final. Vamos fazer a outra parte. Ó. Direito. Prestou atenção na lógica, você não vai errar. Ó, direito com direito, vira o trabalho. Direito com direito, olha. Fez isso? Alfineta. E costura. Agora, ó, tomba. Tá vendo que sempre fica assim, ó. Sempre assim. Lado bege para um lado, do tecido de 20 por 20, e do outro lado, os bolsinhos de 20 por 9, tá? Vamos pespontar. Fizemos o nosso segundo bolsinho, olha. Vendo? Um bolsinho, segundo bolsinho. Agora nós vamos fazer o terceiro. Agora é o último, pessoal. Ó, mesma coisa. Dentinho para baixo. Tecido do bolso, do forro. Direito com direito. Faz uma costurinha. Costurou? Faz isso, ó. Vinca as duas partes. Faz o pesponto. Costurou? Vinca. Gente, eu tô repetindo bem para ficar bem, tirar bem as dúvidas, tá? Ó. Pronto.
agora, meninas, vamos dar profundidade ao nosso miolo, tá? Você vai pegar, joga tudo para um lado assim, olha. Pula essa primeira, do zíper aqui, ó, bem do tecido branco, tá? Você vai riscar 7 centímetros. Ó, 7. Você precisa prender tudo para ficar os bolsinhos fechados aqui embaixo, tá? Então, aqui, olha, você pega, segura pelo zíper, junta tudo, vai na máquina e costura. Tenha sempre atenção pro zíper ficar assim, ó, a cremaleira pra cima, ela não pode tombar assim não, vai ficar feio. Então, na dúvida, se você tiver, você alfineta, ó. Pra deixar ele bem certinho, ó. Aqui também, ó, não pode ficar assim, você tem que deixar ele assim, gente, bem retinho, olha, tá? Agora é a hora que o seu miolo tem que ficar nivelado. Vai na máquina e você vai fazer uma costura. Primeiro bolso. Repete. Segura aqui o zíper. Tomba tudo pra lá, ó. Costura. Último bolso. Segura pelo zíper. Aqui, pessoal. Conseguem ver que sobrou um pedacinho? É assim mesmo. É para ter certeza que o bolso vai ficar preso. Então, você tem o fundo assim e o lado direito, os 3 bolsinhos em pé. Vamos medir, ó. Ele ficou com 32, tá? 32 de comprimento. Aqui é 20, aqui não vai mexer, ó. Mas conforme você fez essa sanfoninha aqui, você determinou um comprimento para sua necessaire. Então é agora que a gente vai cortar a parte de fora, tá? Por quê? Às vezes você pode costurar um pouquinho mais para dentro, você marca com 7, mas às vezes você costura um pouquinho mais para dentro, um pouquinho mais para fora, pode dar uma diferença de 1 centímetro aqui. Então eu corto sempre depois, tá? Então agora, meninas, com o nosso miolinho, eu vou colocar o cursor, tá? Em cada um deles e vou refilar. E vou reservar isso aqui e já vou trazer essa parte aqui pronta. Nessa aqui eu fiz um trabalho de retalhos, então se você é igual a mim, que ama retalhos, sabe fazer várias coisinhas, você pode brincar aqui com essa parte de fora. Eu aqui nessa proposta vou fazer só com um tecidinho liso para vocês verem que também fica bonito, tá? Já volto com essa parte aqui pronta, medindo 20 por 32. Nessa etapa, pessoal, nós vamos fazer
a lateral da necessaire. Tem um moldezinho, tá? Esse molde eu vou deixar disponibilizado dentro do grupo do Facebook, na aba guias. Vai ter a postagem lá, vocês terão acesso ao molde gratuitamente, ok? Você vai pegar um tecido, tá? Direito com direito, vai fazer a sua marcação com a canetinha fantasminha, vai costurar. Se tiver uma tesourinha de picote, você corta para tirar o volume, né? E aqui, ó, eu ainda vou lá na tábua de corte, eu vou cortar, porque tem que ficar exatamente do tamanho do molde, assim, olha, desse jeitinho aqui. Aí depois você vai dobrar esse molde ao meio e vai marcar 5 pra cá, 5 pra cá. Eu vou fazer uma marcação no molde, tá? Mas eu vou fazer aqui na peça para vocês verem. Vocês vão no ferro, vai vincar aqui, depois vai marcar 5 centímetros pra cá, 5 centímetros pra cá. E você vai ter esse vinco aqui, olha. Cada bolso vai entrar nesse vinco pra gente prender tudo, tá bom? Vou aprontar. Aqui, o nosso miolo, eu já refilei e já coloquei o cursor. E a nossa parte de fora, né, o corpo da necessaire, que nesse caso aqui eu fiz um trabalho em retalhos, aqui eu escolhi o tecido liso. Quiltei, refilei no tamanho que eu preciso de 32 por 20, no meu caso aqui, e fiz uma costurinha de segurança. Se você não quiser quiltar, não tem problema, tá? Você pode só estabilizar no ferro. Estou usando uma manta R2, porque eu acho que a manta R2 ela dá uma estrutura melhor. É uma manta de uma boa qualidade, tá? Porque isso interfere também no resultado da peça. Não pode ser aquelas R2 muito grossa, então tem que ser uma peça que ela dê uma estrutura, mas que também fique maleável, tá bom? E é isso, pessoal. Com isso aqui tudo pronto, no próximo bloco a gente vai montar e vai deixar esse miolo prontinho pra gente estabilizar no corpo da peça. Aqui, pessoal, achei que dessa posição vai ficar melhor para vocês verem. Nós vamos encaixar as 3 marcações que a gente fez aqui. Então, o importante é você deixar um pedacinho do lado de fora. Olha o acabamento que ficou aqui, olha. Ele fica para fora, ele veste e faz o acabamento do zíper. Então, é essa posição que você tem que botar, ó. Mesmo que sobre um pouquinho para baixo, não tem problema. Depois a gente consegue refilar. O importante é você deixar esse pedacinho aqui, olha. Não adianta clipar tudo de uma vez, não. Você vai ter que fazer uma por uma. Confere aqui embaixo, ó. Ficou bem exatamente na minha costura, ó. Deu certinho. Você vai na máquina e você vai fazer um pé de máquina, tá? No caso meu aqui, meio centímetro. Dá um retrocesso. Fiz a primeira. Agora, vou encaixar o segundo bolsinho, olha. Aqui, pessoal, desse jeito, ó. Aí você arruma aqui. Costura de baixo para cima. É a melhor forma para você ficar com o acabamento mais bonitinho aqui em cima, tá? Ó, costurei o segundo. Agora, nós vamos costurar o último bolsinho. Ó. Ele veste, olha. Tá vendo? Ele veste exatamente o que a gente precisa. Ó,
Aí agora vai ficar desse jeitinho aqui, olha. Olha que bonitinho. Tá vendo? Lá no fundo, olha, ele fica rente, ó. Olha. Depois nós vamos fazer esse posicionamento no corpo. Vendo? O avesso como é que fica bonitinho, olha. Tudo muito certinho. Agora nós vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Vamos colocar aqui a segunda, a terceira, pra gente montar o nosso miolo. Prontinho, pessoal. Já estamos com o nosso miolo pronto. Já estabilizei ele aqui, olha. Coloquei ele na nossa manta, no nosso topo preparado, né? Vou aproveitar que eu usei manta R2, vou lá no ferro, vou aderir esse tecido na manta para ficar bem estabilizado. E na volta, eu já volto com o debrum. O debrum que nós vamos usar aqui, né, o viezinho, é de 4 centímetros. Não precisa cortar viés, tá? Pode cortar no fio reto, por isso que eu falei debrum. 4 centímetros, corta 2 tiras da largura das laterais, que nós vamos deixar já prontinho para receber o zíper e fechar a nossa peça. Pronto, meninas, voltei com tudo passadinho, tá? Já alfinetei. Vou fazer uma costurinha de segurança para deixar tudo preso e cortei a tira de 4 centímetros para a gente poder aplicar nas laterais. Na hora de fazer a costurinha de segurança, eu já posiciono a aba, aqui ó, essa lateral. Já deixo ela certinha, porque eu venho fazendo a costurinha de segurança e já venho prendendo isso. Dessa forma aqui. Olha, percebam que eu fiz o quê? Eu virei uma dobrinha pra cá, uma dobrinha pra lá, pra ficar arrumadinho. E já prendi todas as partes. O que eu fiz aqui, eu vou fazer na outra lateral. Pronto, pessoal, as duas partes já posicionada. Agora, debrum. Gente, a mesma coisa que você faz num jogo americano, mesma coisa. Você escolhe o lado que você quer o acabamento para fazer o pesponto. Eu quero o acabamento assim, olha. Vai ficar para cima, para as pessoas verem bem bonitinho o meu pesponto. Então, eu vou começar como? Pela parte de baixo, olha. Eu vou posicionar o meu debrum aqui e vou fazer uma costurinha de fora a fora com a largura do meu pé de máquina. Desse jeitinho aqui, olha. Aí você pega seus fiéis escudeiros aqui, ó, seus clips, alfinete, e vai dobrar, ó, até o meio. E depois você vai cobrir a costura. Aí você vai alfinetar ou clipar de fora a fora e vai fazer um pespontinho. Prontinho, pessoal. Já as duas laterais feitas. Quem tiver dificuldade em debrum, tem vídeo aqui no canal, tá? Vou tentar deixar o link no final do vídeo sobre como colocar um debrum, um viés. Não tem mistério, é só vocês dobrarem e colocar em cima, bem em cima da costura e fazer o pesponto bem devagarzinho. Fica com esse resultado aqui, tá bom? E agora nós vamos fechar. Como é que você fecha? Você vai precisar de duas tiras de 4 por... Eu preciso de 60 centímetros de zíper. Como eu gosto de ter folga para na hora, no terrisco aqui, de ter problema na hora da colocação do zíper, eu cortei o meu zíper com 64. E, automaticamente, eu preciso de 64 aqui de debrum, que depois eu vou refilar, tá bom, pessoal? Então, 64 centímetros de zíper e uma tira de 4 por 64. Uma não, duas, né? Porque é uma de cada lado. Você vai fazer... essa coisa, ó, você vai colocar aqui. Tudo você vai tirar o meio, tá? Tudo tira o meio. Tira o meio do viés.
marca aqui o meio do zíper e tira o meio também da nossa peça. Já tirei, já marquei aqui. Então aqui agora, o que você vai fazer? Você vai colocar... Agora o dentinho é pra cima, tá, pessoal? Então você vai colocar o dentinho pra cima, meio com meio. Você pode destacar já, se você quiser, tá? Eu vou destacar depois, vou prender essa primeira aqui, só pra vocês... Depois eu destaco. Fez isso? Já prende com uma costurinha de segurança. Já vamos deixar ele no lugar. Pronto, já tá no lugar. Pega uma tira e, se você for trabalhar com um calcador de zíper, já troca. Se não, faz igual eu falei no início do vídeo. Empurra a sua agulha para a esquerda, se você estiver na máquina doméstica. Pronto. Ó, acha o meio aqui que você tirou, mesma coisa. Pronto. Aqui, eu gosto de costurar aqui primeiro, tá? Mesma coisa. Agora, eu já coloco a margem, boto o calcador bem juntinho da cremadeira do zíper. Ó. Bem juntinho. Agora você pode continuar aqui, tá? Segura de uma forma que não ande, gente. Tem que ficar sempre rente. Aqui. Fica dessa forma. Olha como é que fica retinho. E agora você vem aqui. Aí você pode costurar assim. Eu vou fazer uma costurinha de segurança assim, pra não correr o risco de depois eu costurar e fazer alguma prega aqui na ponta. Vou fazer uma costurinha só na pontinha pra prender, ó. Gente, esses pulinhos do gato, cada um cria o seu. Você pode achar que isso é desnecessário e falar assim, ah não, eu já vou direto, tudo bem. Ó, fiz a costurinha, agora eu venho aqui, ó, eu já sei que meu zíper tá preso. Ó, eu venho com... Peraí, torceu aqui. Eu venho com facilidade, ó, porque eu sei que ele tá ali preso. Ó. Agora eu vou até passar de novo aqui pra... Ó. Olha aqui. Gente, não tem uma prega. Olha aqui. Aqui ficou com duas costuras, aqui uma só, porque eu fiz a costurinha de segurança. Pronto. Aí, você pode ir no ferro, ó. Ir no ferro e passar. Eu faço aqui na unha mesmo, ó. Vem na unha ou com vincador, ó. Já deixo ele na posição. Ó o segredo, ó. Pega, dobra em cima da costura.
Eu já começo por aqui, já deixo aqui na posição. Depois eu me estendo pro zíper. Aqui, se você quiser colocar uma cianinha nessa ponta aqui, você pode, pra dar um charminho. Olha aqui. Se eu tivesse uma cianinha vermelha, eu botaria. Mas eu acho que eu não tenho. Ó, aí você vem aqui, vai dobrando. E abraça o zíper, ó. Aí você, depois que você clipar tudo, você vem na máquina. Se você quiser, para quem ainda tem um pouco de dificuldade, você pode vir, ó, com uma colinha pano, dar uns pontinhos de cola e assentar. Porque aí quando você vier fazer o pesponto, a cola já segurou o tecido, aí não tem risco de fazer preguinha, nada disso. Gente, eu vou fazer agora esse aqui de fora a fora pra gente fazer o pesponto. Aqui, pessoal, já clipei tudo, ó. E aproveitei, procurei uma cianinha, tinha, gente. Olha, como um pequeno detalhe, já dá uma graça na peça. Você pode colocar uma rendinha de algodão, sabe? Você pode brincar aqui e enfeitar. Até um babadinho aqui, se você fizer com uma rendinha, né? Já dei sugestões. Gente, agora é ir pra máquina e pespontar. Vamos lá. Gente, olha como é que ficou o avesso e olha o direito. E nós já temos, olha, a nossa primeira parte feita, olha. Aí agora aqui, vamos lá. Vamos soltar o nosso zíper e fazer a mesma coisa do outro lado, ó. Não vou fazer porque vocês já viram, olha. Posiciono. Faço a costurinha prendendo, depois eu venho com o nosso viés, né, o nosso debrum. Marco o meio, costuro de novo, faço a costurinha próxima ao dentinho do zíper, depois venho, continuo pra cá, ou seja, todo o processo, tá? Ele vai ficar igualzinho esse aqui e a gente volta pra colocar o nosso cursor e fazer o acabamento. Pronto, pessoal. Agora é só colocar o nosso cursor. Gente, cortamos com 64. Eu preciso de 60, tá? Por enquanto eu não refilei ainda. Eu vou colocar o meu cursor primeiro para depois eu deixar ele com 60. Então, se eu marquei o meio aqui, eu tenho que ter 30 para cá e 30 para lá. Ela centralizada, essa necessaire, ela vai fechar e abrir bem certinha, não vai ficar torta, olha. Para colocar o cursor, você prende assim, do jeito que eu estou fazendo, que aí você sabe que ela tá certinha, olha, bem certinha. Pega o seu cursor, ó, aí vai juntando aqui o seu zíper, vai juntando e confere se ele tá do mesmo tamanho, ó. Milimétrico aqui, ó. Então, outra coisa, vê como é que você colocou seu zíper. Olha, eu coloquei meu zíper pelo lado de lá. Então, ó, meu zíper tá entrando assim. Então, é aqui que eu vou colocar. Pra você não ficar com o de dentro abrindo para um lado e o de fora abrindo para outro.
Agora, gente, olha, você pode, se o seu zíper encaixar sem cortar aquela beiradinha, senão você corta. Aqui o zíper é jeitinho, né? Vocês sabem. Ó, encaixou. Aí você já pode soltar. Confere. Ó, fechou certinho. Bem certinho. Então, agora aqui é só tirar e colocar de novo. Certinho, sem barriga. Traz o seu zíper pro meio. Agora, ele tem que estar, como eu falei, 30 para um lado, 30 para o outro. Eu já tinha feito uma marcação, tá? Ó. Para fazer o acabamento, você vai pegar um quadradinho, um retângulo de 5x6, tá? 5x6. 6 centímetros, tá? Você vai colocar aqui, ó. Peraí, aqui. Ó, 6 centímetros. Você vai abraçar e você vai fazer uma costurinha aqui. Aqui, pessoal, fiz a costura, aí você puxa assim, olha, e você vai fazer as duas dobrinhas. Capricha nesse acabamento, porque quanto mais bonitinho, né, assim, fica mais bonitinho o seu serviço. Eu aproveitei, já que eu botei uma cianinha, eu cortei um pedaço de cianinha, gente. Eu adoro inventar as coisas, né? Então, olha, você dobra aqui e cobre a costura. Aí, o que eu fiz? Eu cortei o pedaço de cianinha e botei aqui dentro, ó. Foi? Peraí. Gente, isso aqui é só um charminho, olha. É porque a cianinha é vermelha. Se fosse uma cianinha branca aqui, ia dar um destaque, ia ficar uma gracinha. Ia não, né? Está uma gracinha porque todo o capricho que a gente faz na peça, gente, é levado em conta, tá? Agora você vem aqui e faz uma costurinha. Pronto, pessoal. Nossa necessaire está pronta. Olha isso aqui. Olha, gente, que coisa mais linda que ela ficou. Aí agora você vai fazer o fechamento. Aqui eu colo, boto um pinguinho de cola quente, venho aqui e fecho ela, tá? Mas você pode fazer um pontinho invisível, você pode botar até um botão se você quiser. Mas como eu acho que aqui o volume fica... Então eu prefiro usar a cola quente, tá? E olha que eu não sou a amante de cola quente não, mas nesse caso aqui, ou uma colinha de tecido mesmo, uma colinha de silicone, se você não tiver pressa pra colar. Olha aqui. Gente, olha que gracinha que ela ficou. E aberta, fica desse jeito, gente. Eu tô apaixonada. Já é a segunda que eu faço. Eu acho que eu vou fazer uma sequência de cores aí pra mostrar pra vocês. Então, essa ficou assim. E a primeira, né, a primogênita, ficou desse jeitinho. Agora, percebam, essa está um pouquinho menor do que essa. Por quê? Eu fiz essa aqui e achei que valia a pena aumentar mais 1, 2 centímetros. Então, esse tamanho que eu vou mostrar, que eu vou passar para vocês as medidas. Mas olha, gente, que gracinha. Aproveitem seus retalhos, aproveitem para dar vida, né? Fazer bem colorida. Você pode usar um tecido aqui,
um tecido aqui e outro no meio, ou seja, vai ficar bem, é só você saber ornar as cores. O restante, a natureza do artesanato se faz presente no fechamento da peça. São resultados maravilhosos, únicos, que não tem como repetir. Por isso que eu amo trabalhar com os retalhos. Meus amores, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram da aula, curte, comenta, compartilha com as amigas. Não esqueçam de hypar o vídeo, porque é muito importante para o canal crescer. O Clube de Membros está ativo com um projeto todo mês, então entra aqui no Seja Membro, dá uma olhadinha, as aulas que já tem lá, eu acho muito legal, o entrosamento das meninas, então será muito bem-vindo, né? Mais pessoas para a gente poder costurar muito juntas. Um beijo e até a próxima aula.